Muito bem, queridos. Quero falar hoje sobre água viva. Abra a tua Bíblia aí no Evangelho de João, no capítulo de número 4. E mais uma vez quero gerar fé no teu coração sobre este Evangelho, o Evangelho de João. Quanto Deus me der graça, estarei aqui pregando, trazendo as preciosidades que tem. E hoje não vai ser diferente. Quando ali no capítulo 4 de João, quero destacar aí, para que possamos pensar sobre esse tema, água viva, uma revelação única que Jesus fez, ou melhor, a primeira vez que Jesus faz uma revelação sobre ele para esta estranha mulher, com quem Jesus não deveria estar conversando, segundo o costume da sua época. João capítulo 4, por favor, atentem. Deixe a sua Bíblia aberta aí, mas atente para o destaque que dei do versículo de número 10. Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem está pedindo água, você teria pedido e dele receberia água viva. Diga comigo, água viva. Irmãos, é interessante como nós olhamos para a Bíblia. E um dos meus mestres cuidou de um tempo de ensinar-me como Jesus, no capítulo 3 e 4, nos 4 primeiros capítulos de João, Jesus nos dá a ideia do cumprimento da sua ordenança de Atos 1:8, quando ele mandou, logo depois da sua ressurreição, que toda a igreja, ao receber do alto o poder do Espírito, conforme está escrito em Atos 1:8, mas receberão o poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém. Capítulo 3 de João, Jesus está em Jerusalém, quando ele tem aquela experiência com Nicodemos, que nós já pregamos aqui. Depois, ele vai, no versículo 22 do mesmo capítulo, ele vai para a Judéia, e o texto de Atos diz: e semeeis testemunha em Jerusalém e em toda a Judéia. Jesus vai para a Judéia, e hoje nós estamos com Cristo passando por Samaria, no capítulo 4, e no próprio capítulo 4, lá para o versículo 46, Jesus já tem uma experiência com um representante dos gentios, que representava toda a terra. É interessante, irmãos, que faz parte do processo de revelação do próprio Cristo, cobrar de nós aquilo que como ser humano, ele cumpriu aqui na terra. Por isso, quando Jesus mandou que testemunhássemos, é porque ele fez isso. Quando Jesus mandou que amássemos, é porque ele fez isso. Quando Jesus mandou que perdoássemos, é porque ele fez isso. Quando Jesus falou que orássemos uns pelos outros, é porque ele fez isso. Então não há nada que Jesus mandou que fizéssemos sem antes ele ter cumprido. Jesus está aqui nos dando essa prova. E aí começa os tesouros desse texto. O primeiro tesouro que encontro nesse texto, irmãos, é o versículo de número 4, quando a Bíblia deixa bem claro assim, e era necessário passar por Samaria. Impressionante como a Bíblia nos chama a atenção para isso, e é bom você saber, quando se trata daquilo que é fundamental para a sua vida, Deus vai fazer sempre o que é necessário na sua vida para te abençoar. O que é necessário. Eu gostei muito quando olhei para João capítulo 4, versículo 4, e encontrei aqui: e era necessário passar por Samaria. Samaria não era um lugar em que os judeus passavam por ali. Na verdade, eles costumavam cortar volta da onde tivesse qualquer ajuntamento de samaritanos, por conta dos preconceitos, do ódio, da raiva. Mas Jesus quebra todo o costume, a tradição da sua época, e vai diretamente lá na cidade dos samaritanos.
e ainda mais, vai ter contato com uma mulher samaritana. E quando Jesus chega àquela cidade chamada Sicar, conforme diz o versículo de número 5, e ali ele vai para o poço de Jacó, a Bíblia diz que deixa-nos claro, de evidenciar-nos a humanidade de Jesus. Há uma expressão que se fala de Jesus, uma misteriosa expressão, ele foi 100% homem, mas também foi 100% Deus, um dos mistérios que cerca Jesus. Mas na sua humanidade, a Bíblia diz no versículo de número 6, que o lugar que ele foi, havia ali um poço, e Jesus estava cansado. Jesus se cansava, porque era 100% homem, e ao estar cansado, sentou à beira do poço. Isso era por volta do meio-dia. Interessante que Jesus estava ali, evidenciando a sua humanidade. Como ser humano, Jesus sentiu todas as crises, os desafios que nós temos. A última revelação que tive, que inclusive fazem até chacota com uma coisa que Jesus não fez, falou: Jesus fez tudo, menos uma coisa, casar. Não é verdade. Jesus se casou com a sua noiva, a sua igreja. Vamos abençoar o Senhor? Vamos aplaudir ao Senhor, quer dizer, abençoar o Senhor é covardia, né? Deus falou: não precisa não, eu já estou abençoado. Vamos aplaudir ao Senhor. Irmãos, foi a última descoberta que eu tive, porque você brinca, né? Brinca. Até o pastor Carlos Duarte, né? Ele diz que, Cláudio Duarte, ele diz que Jesus chegou para Deus e falou: Senhor, eu vou lá, eu vou morrer por aquele povo, vou ser crucificado por aquele povo, mas uma coisa o Senhor não me pede, casar eu não vou não. Mas essa é uma piadinha dele, mas na verdade, Jesus realmente realizou o seu casamento no mundo espiritual com a igreja. Então Jesus mostra a sua humanidade ali. De repente, irmãos, Jesus começa então, como um ser humano e um ser divino, deixar bem claro como é que se anda aqui na terra. Jesus então, no versículo de número 7, essa história conhecidíssima, mas os detalhes que quero destacar para os irmãos, me trouxe muita paz, irmãos. Versículo 7, nisso veio uma mulher samaritana tirar água, e disse-lhe Jesus: dê-me um pouco de água. Impressionante, irmãos, nós estamos diante de um quadro muito, muito sensível para aquela época, por conta de toda a cultura judaica, por conta de tudo que cercava aquela situação. As mulheres, dentro da tradição criada pelos judeus, não dentro da lei de Deus, mas dentro da tradição, sofriam, e como sempre sofrem, muito preconceito. Jesus estava naquele ato, quebrando ali alguns preconceitos com relação não só àquela mulher que era uma mulher samaritana, que isso já era um agravante para a sua época, mas com relação às próprias mulheres. Primeira coisa que eu vejo aqui, Jesus está pronto para dar o melhor para aqueles considerados piores. E o melhor que Jesus tem para dar para uma pessoa, irmãos, não são bênçãos, não são curas, não são vitórias no mundo financeiro. O melhor que Jesus nos dá é a sua própria vida. Para mudar a minha vida, Ele deu a sua própria vida. E daí Ele começa a se revelar para aquela mulher. Jesus então rompe com os costumes da época, que era entre dois povos, uma troca de ódio imensurável. Como se odiavam os samaritanos e os judeus. Jesus então rompe com aquela barreira, rompe com aquela prática antibíblica.
Por quê, irmãos? Os fariseus evitavam contato com qualquer mulher que não lhe fosse parente. Então, qualquer mulher. Agora, se a mulher fosse uma samaritana, aí era pior ainda. Uma mulher samaritana era considerada um ser impuro, que só tinha ela e os seus patrícios, todos os samaritanos, só tinham uma serventia: alimentar o fogo do inferno para queimar os gentios. Vai vendo como os judeus tinham esse raciocínio. Samaritano só servia para isso. Com relação às mulheres, ensinar uma mulher para os fariseus era melhor queimar a Torá, jogar a Bíblia no fogo e queimar, do que entregar a Bíblia, entregar a Torá para uma mulher. Só para vocês terem uma ideia. Por isso é que a gente vê algumas nuances do cuidado que o apóstolo Pedro e o apóstolo Paulo teve com isso, para que as mulheres da sua época aprendessem e ensinassem com o seu testemunho, e não com a sua fala. Interessante como essa postura, essa tradição trazia. Por isso é que no versículo de número 27, quando vocês olham para o capítulo 4 de João, a Bíblia diz assim, ó: naquele momento os seus discípulos voltaram e ficaram surpresos. O mestre, por que eles ficaram surpresos? Ao encontrá-lo conversando com uma mulher. Por isso é que a Bíblia diz isso. O quê? O mestre ensinando uma mulher? Mas como era Jesus, a própria Bíblia diz aqui, mas ninguém lhe perguntou, né? Mas ninguém perguntou: que queres saber? Ou por que está conversando com ela? Ninguém quis perguntar. Eles não se arriscaram daquela vez. Mas é interessante, irmãos. E tinha outro detalhe: quando Jesus pede água para aquela mulher, havia na legislação judaica, preste bem atenção nisso, havia na legislação judaica a proibição de que um judeu pudesse usar qualquer utensílio de um samaritano, um prato, um copo. Se aquilo fosse de um samaritano, nenhum judeu poderia usá-lo. E ali estava Jesus pedindo para aquela mulher lhe dar água. Vocês entendem como Jesus chega aqui numa disposição de estar, irmãos, rompendo com todos os paradigmas humanos, para revelar para aquela mulher, trazer para aquela mulher a oportunidade que ela precisava. Era preciso ir ali, ele foi. Era preciso quebrar estas tradições e esses costumes, ele quebrou. E é interessante de que ele pede água para aquela mulher, e então até a mulher estranha. Você, eita, quem que é esse cara? Porque não era, irmãos, era uma troca de ódios. Nem o samaritano daria água para o judeu, porque o judeu jamais pediria água para o samaritano. E Jesus, de propósito, sempre usava nos seus exemplos um samaritano como sendo a pessoa que fazia o certo, como no caso do bom samaritano, como no caso dos dois homens que subiu para orar, e um batia no peito, humilde, o outro dizia com todo orgulho. Jesus provocava mesmo os seus religiosos. Outro detalhe que eu vejo aqui, irmãos, é com relação aos milagres de Jesus. Aquela tarde, aquele meio-dia, não era um meio-dia de milagres, mas era um meio-dia de ensino. Sabe por quê? Olhe para o versículo de número 8 comigo, por favor. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Vai vendo. Olha como Jesus não ficava fazendo milagres toda hora, porque os discípulos, depois de ver Jesus no capítulo de número 2, transformar a água em vinho, ele falou: Senhor, dá para pegar aquela pedra ali e fazer um pão para a gente não precisar ir na cidade?
não é? Não, não. Os milagres, irmãos, são uma coisa tremenda. Milagre é uma exclusividade da soberania de Deus. Jesus se mantinha naturalmente ali. Ele vai multiplicar os pães no capítulo 6 do mesmo evangelho. Ele havia transformado a água em vinho, mas no seu cotidiano, irmãos, e é assim mesmo, tá? Há pessoas que se relacionam com Jesus esperando um milagre todos os dias. Não abra mão dos milagres que você precisa, mas deixe isso para a soberania de Deus. Nunca deixe de pedir. Eu acho impressionante como esse detalhe aqui, que está até entre parênteses na minha Bíblia, os seus discípulos tinham ido comprar comida, porque Jesus se comportava naturalmente. Quando precisava comprar comida, ele mandava comprar, e assim era a vida de Jesus. Os milagres aconteciam, mas era de uma exclusividade da soberania de Deus. Aí Jesus, ao ver a estranheza daquela mulher no versículo de número 9, por favor, olhe para o versículo de número 9 comigo, para que vocês aprendam. A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, olha aí, ó, a questão cultural, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se davam com os samaritanos. Ela estava estranhando aquilo. Um judeu falando com ela, ainda usando o copo dela, a vasilha dela, era muito estranho. Essa mulher me faz lembrar do seminarista, evangelista, que chegou numa cidade, mas como todo bom seminarista, chegou meio atrasado, não sabia onde era a igreja, vinha vindo para a igreja, encontrou um senhor embriagado na esquina e perto da igreja. Falou: o senhor sabe onde fica a igreja batista aqui? Aí o cara, meio bêbado assim, mas sabia onde era, mostrou a igreja para ele. Aí ele veio correndo para a igreja, chegou, mas depois bateu a consciência dele. Falou assim: puxa, eu não falei nada de Jesus para aquele homem, eu não disse nada, não falei do amor de Deus, eu estava atrasado, vou procurá-lo. Aí ele, depois do culto, procurou, conseguiu achar o bêbado. Chega para o bêbado e fala: olha, eu preciso dizer uma coisa para o Senhor. O Senhor sabe que eu sei o caminho do céu. Ele falou assim: eu não acredito em você. Eu falei: por que você não acredita em mim? Há uns meia hora, ou melhor, há 1h30 atrás, você não sabia o endereço da igreja, você já está querendo me mostrar o caminho do céu? Era a mesma coisa da mulher aqui. Ele falou assim: uai, o que esse judeu, o senhor está falando de uma coisa e o senhor está pedindo água para mim? Como assim? Isso me fez lembrar desse indivíduo com a sabedoria do bêbado. Você não sabe o caminho da igreja. A Bíblia então diz que aquela mulher disse para Jesus: por que que você está pedindo? Ela achou, ou melhor, ela achou estranho que Jesus estivesse pedindo isso. Aí no versículo de número 11, antes de lermos o versículo clássico, ela diz assim para Jesus: Senhor, o Senhor não tem com que tirar água, por que você está me oferecendo o que ele oferecera no versículo 10? O que Jesus está oferecendo no versículo 10, gente? Olhe comigo, por favor. Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus. Sabe que dom é esse, irmãos? A salvação que não nos é merecida. A expressão que Jesus usa quando fala assim: se você soubesse que Deus tem algo para te dar que você não merece, você então mudaria aqui o discurso. Se você conhecesse o dom de Deus, e se você conhecesse a quem está te pedindo água, era trocado os papéis aqui. Você me pediria, e receberia o que você não merece: água viva. Daí a mulher então diz: mas Senhor, o Senhor não tem da onde tirar isso. Irmãos, e que água viva é essa? O próprio Cristo vai deixar bem claro aquilo que nós já aprendemos aqui. A água tem tanto significado da palavra de Deus,
como também do próprio Espírito de Deus. Jesus vai nos trazer esta revelação da sua palavra. E aquela mulher então começa a ser confrontada ali na sua fé e diante da possibilidade que ela tinha. Ela fala: mas quem é o Senhor? Gente, não é isso. Não é isso muitas vezes que nós temos no nosso coração, uma disposição de estar confrontando o que Jesus revela sobre si, as promessas que temos de Deus em sua palavra. E a gente muitas vezes ficamos numa posição de defensiva, como se aquilo não fosse real. Eu tomei uma decisão, irmãos, de crer, somente crer, e deixar com Deus, apesar de muitas vezes a minha sensibilidade não alcançar as bênçãos, ou melhor, detectar as bênçãos de Deus. Mas eu decidi crer, e decidi também fazer uma coisa que gostaria que vocês fizessem a partir de hoje também, e vou dizer para vocês. A mulher então continua dizendo: acaso o Senhor é maior do que nosso pai Jacó? Versículo de número 12, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos? Jesus respondeu: quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Posso ouvir um glória a Deus, irmãos? Vamos aplaudir ao Senhor por isso. E aqui, queridos, é que vem um princípio que eu peguei para mim hoje. Esse princípio está quentinho no meu coração, e gostaria de compartilhar isso com a igreja. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água viva, a jorrar para a vida eterna. Sabe o que eu fiz hoje? Porque a gente aprende com as nossas poesias, com as nossas músicas. Eu já pedi para que Deus me desse sede e fome dele. Me dê fome, a gente até canta, né? Que a gente ter fome, ter sede. Mas irmãos, precisamos tomar posse de uma coisa que nós já temos. Nós não vamos ter fome e sede de Deus. Nós vamos ter necessidade de deixar bem claro que essa minha fome, essa minha sede já está saciada, porque nós já bebemos dessa água, e quem bebe dessa água nunca mais terá sede. Você entende isso? Aí a gente canta: tenho fome, tenho sede, então vai comer, menos Jesus. O pão da vida, quem já comeu, e Jesus diz isso. Jesus diz isso em João 6,35. Quem comer, olha para João 6, porque ele ajunta os dois elementos. Vai para João 6, versículo 35, que você vai ler lá. A Bíblia dizendo assim: então Jesus declarou: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim nunca mais terá fome, e aquele que crê em mim nunca mais terá sede. O que eu vou pedir para Deus a partir de hoje, para mim, irmãos? Senhor, me capacite a fluir da água que eu já bebi. Me capacite, irmãos, a compartilhar a vida que eu já recebi. Estou saciado do pão da vida, estou saciado da água da vida. Eu preciso agora cumprir e viver qual é a consequência disso. Olha que coisa linda a consequência disso. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, preste atenção, irmãos, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar. E o que vai jorrar de mim, que já fui saciado, que não estou mais sedento da água da vida? A palavra de Deus, o Espírito de Deus. É esse que é o nosso desafio. Porque, irmãos, nós estamos pedindo muita coisa que já temos. Nós estamos querendo uma coisa que Deus não vai me dar. Se você já bebeu da água da vida, e se você já comeu do pão da vida, você não mais terá fome, você não mais terá sede. Agora tem muita gente faminta,
Muita gente sedenta, porque ainda não comeu do pão da vida, ainda não bebeu da água da vida. E se você é um desses, não saia daqui nessa noite sem fazê-lo. No mundo espiritual, isso está ao seu alcance. Queridos, quando Jesus fala que vai jorrar uma fonte de água, e vai jorrar isso para a vida eterna, a gente faz então, percebe, que água viva é essa? Que água viva é essa? O Espírito e a palavra são símbolos dessa água. E isso sai de nós, através, preste bem atenção, principalmente das nossas atitudes e também das nossas palavras. Mas o ideal é que demonstre isso mais nas nossas atitudes. A Bíblia vai dizer lá, no capítulo de número 7, Jesus deixando bem claro o significado do que vem a ser essa água. Capítulo 7, versículo 37 a 39 diz assim, ó: no último dia e mais importante dia da festa, Jesus levantou e disse em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Primeiras palavras do versículo de número 39, ele estava se referindo ao Espírito, que mais tarde receberiam os que neles crescem. Irmãos, você entende qual é a tua postura? Não fique pedindo o que você já tem, peça para você agora fluir. Eu preciso fluir, eu preciso fluir. E flua, irmãos, como o Espírito está nos dando sensibilidade para vivermos aquilo que já temos. E a gente fica patinando aí no mundo espiritual, pedindo fome, pedindo sede, e pedindo fome, e essa sede não vem, essa fome não vem. Por quê? Porque você já está saciado. Peça para fluir. A Bíblia então vai dizer, aí a mulher no versículo de número 15, ela diz assim, a mulher disse: Senhor, me dê dessa água, para que eu não tenha mais sede, e não precise voltar mais aqui para tirar água. Tadinha, né, irmãos? Essa mulher é bem nós mesmos. Sabe por quê? A gente está querendo resolver problemas existenciais. Nós somos assim, queremos resolver nossos problemas de existência temporal aqui na terra. Mas a proposta de Jesus é o nunca mais terá sede, está ligado à eternidade. Eu devo pensar na eternidade, na realidade da minha alma na eternidade. Aquela mulher queria resolver o problema dela não ir mais no poço, ainda mais ao meio-dia. Mas Jesus então diz: olha, mulher, a água viva no sentido natural é a água potável, que sai das fontes naturais. A água que nós bebemos, que nós tratamos para tomar, essa é uma água viva. Mas no mundo espiritual, significa, olha aqui para mim, a salvação em Cristo Jesus e a disposição de não guardar essa salvação dentro de nós, mas fluir, porque do interior de quem toma essa água, vai fluir a mesma água, é recebendo vida e dando vida. A água viva nos faz sermos recipientes dela e fonte dela, e aí a gente sai fluindo a água viva, da qual eu saciei a minha sede.